O pequeno restaurante Sabor do Campo, erguido com pedras rústicas que brilhavam sob o sol forte do interior de Minas Gerais, era mais que um ponto de comércio. Era um ponto de cura e esperança. Acolhedor, com suas janelas sempre abertas para a brisa que descia as serras e o aroma persistente de café coado e alho refogando, o local era o refúgio de Helena Silva. A jovem, ainda na casa dos 20 e poucos anos, carregava a sabedoria precoce de quem havia trilhado um caminho difícil. Seus pais, donos originais do restaurante, haviam falecido num acidente de carro há muitos anos, deixando-a sozinha para administrar o legado. A comunidade local, com sua bondade característica, interveio para que ela não ficasse totalmente desamparada. O tabelião local, seu Geraldo, garantiu que a escritura do restaurante passasse para o nome dela sem complicações. E Dona Lúcia, a padeira da cidade vizinha, a ensinou a arte dos melhores pães de queijo e broas de milho, mantendo vivo o espírito do lugar. A experiência de ter perdido tão cedo a base familiar tornou Helena uma observadora aguçada da solidão e das necessidades silenciosas dos outros, e ela operava seu restaurante com uma empatia que ia além do balcão. A rotina de Helena era uma melodia tranquila, mas que ganhava um compasso diferente com a chegada diária de um certo cavalheiro, o Dr. Pedro Nogueira de Freitas. Ele surgia invariavelmente por volta das 10h30 da manhã, com o andar arrastado de quem carrega o peso de uma imensa responsabilidade e um olhar que parecia estar sempre vasculhando o horizonte em busca de algo que nunca chegava. O Dr. Pedro era um enigma. Sua roupa era limpa, mas desgastada. Sua barba, branca e bem cuidada, denotava um passado de rigor e posses, mas suas mãos, sempre vazias, sugeriam um presente de total despojamento. Ele não pedia nada. Apenas se sentava à mesa perto da janela, fixando o olhar na paisagem de Minas. Helena, sem precisar de palavras, sabia o que fazer. Ela lhe servia o que houvesse de melhor no dia, um prato farto de feijão tropeiro, um pedaço de lombo assado ou um ensopado de galinha caipira, e nunca, jamais aceitava qualquer quantia. Seu gesto não era caridade, mas sim um ato de compaixão silenciosa, uma forma de honrar a memória de seus pais, que sempre a ensinaram a não deixar ninguém passar necessidades. Ao longo dos meses, o vínculo entre a jovem e o ancião foi se aprofundando de maneira quase familiar. Ele não falava de si, mas observava a vida do restaurante com uma atenção que ia além do trivial. E era ali, naquele cenário de normalidade, que os pequenos milagres de Helena se manifestavam. Uma tarde, uma senhora idosa, Dona Cotinha, cliente assídua e muito querida, chegou ao restaurante com o semblante desolado. Havia perdido sua única caderneta de poupança, contendo as economias de 20 anos na feira. Helena, ouvindo o desabafo, não hesitou. Longe dos olhos do doutor Pedro e dos outros clientes, ela pegou um envelope com o lucro da semana, uma quantia que representava o suficiente para pagar o fornecedor de queijos, e o colocou na mão de Dona Cotinha, dizendo que o envelope havia sido encontrado misteriosamente perto da porta. A senhora, chorando e agradecendo a Deus pelo milagre, saiu aliviada. E Helena precisou de um grande esforço para cobrir o buraco nas finanças, trabalhando o dobro nos dias seguintes, mas sentindo o coração leve pela felicidade da vizinha. O Dr. Pedro, que testemunhara tudo em silêncio de sua mesa, apenas acenou com a cabeça em um reconhecimento sutil. Em outra ocasião, um jovem casal de turistas, com o carro quebrado e sem dinheiro para o conserto e a hospedagem, foi acolhido por Helena. Ela não só lhes deu comida e um colchão nos fundos da cozinha por 2 noites, mas também ligou para o melhor mecânico da região, seu Dácio, e pagou por todo o serviço com as economias que guardava para comprar um novo fogão industrial. Ao ver o casal partir, radiante e agradecido, o Dr. Pedro balbuciou com a voz embargada: "A senhora tem uma luz. É a luz que o mundo de onde eu vim esqueceu." Foi nesse momento de maior sinceridade que ele soltou a primeira grande pista de seu passado. "Algum dia a senhorita saberá quem eu sou de verdade. Não sou quem pareço ser", ele murmurou, e o tremor em sua voz era de peso histórico e não de senilidade. Helena, sempre focada no positivo, apenas sorriu. "Não importa, doutor.
O senhor é meu cliente favorito. A verdadeira história do Dr. Pedro Nogueira de Freitas era um épico de poder e isolamento. Ele havia sido uma figura central na política de Brasília. Um articulador e estrategista respeitado, com acesso aos mais altos escalões do governo federal. Sua saída não havia sido por derrota política, mas por um ato de amor desesperado e proteção. O Dr. Pedro descobriu um esquema de corrupção massivo que envolvia pessoas poderosíssimas e perigosas, ameaçando a segurança de sua família. Para proteger sua única neta e a esposa, que já estava com a saúde fragilizada, ele forjou sua própria desaparição, deixando para trás toda a sua fortuna e influência. Sua esposa, no entanto, veio a descansar em paz pouco tempo depois. O coração dela não resistiu ao fardo da separação. Ele então se tornou um fantasma, um exilado em seu próprio país, vagando de forma discreta pelo interior para evitar a detecção daqueles que o queriam silenciar para sempre. Ele escolheu Minas Gerais por sua vastidão e pelo anonimato que o interior oferecia. Naquela manhã crucial, enquanto Helena, a camareira, colocava um prato de arroz carreteiro e couve refogada em seu lugar habitual, o rugido brutal e inesperado de motores rompeu a paz mineira. Não era o som familiar dos caminhões de entrega ou dos carros de passeio. Era um barulho seco e ameaçador. 2 caminhonetes pretas, modelo importado e com vidros escuros, pararam abruptamente na frente do Sabor do Campo, levantando uma nuvem de poeira vermelha. A cena era totalmente incongruente com a serenidade do local. O coração de Helena disparou. Homens corpulentos, vestidos com trajes táticos e armados, desceram dos veículos e tomaram posições ao redor do restaurante com uma precisão assustadora que só se via em filmes de ação. A tensão era sufocante. O doutor Pedro Nogueira, que até então parecia um velho inofensivo, teve uma reação imediata e milagrosa. Sua postura se endireitou, seus olhos cansados ganharam uma lucidez cortante e o ar de fragilidade simplesmente evaporou. Ele estava pronto para o confronto. Ele olhou para Helena, que estava paralisada, apertando o prato contra o peito, e sua voz soou firme e calma, como a de um general. Minha filha, mantenha a calma. O que está prestes a acontecer é grande, mas não tema o resultado. Tudo ficará bem. Essa promessa, vinda de um homem prestes a ser confrontado por agentes armados, acalmou a alma de Helena por um instante. Um pequeno milagre em meio ao caos. Ela sabia, naquele instante, que o homem à sua frente não era um mendigo. Ele era uma lenda viva que havia se escondido em sua mesa por muitos meses, e a sua vida estava prestes a colidir com a grande história. O primeiro agente, ao se aproximar da porta, estava prestes a quebrar o silêncio e iniciar o próximo e inevitável ato. Apesar da ameaça circundante, a fé inabalável de Helena e a postura firme do Dr. Pedro garantiam que, de alguma forma, aquela situação, por mais perigosa que parecesse, encontraria uma solução positiva e redentora. A chegada dos agentes era o fim de seu exílio, mas também o começo de uma nova etapa, onde a bondade da jovem camareira teria um papel central. O silêncio que se abateu sobre o restaurante Sabor do Campo era tão denso que parecia sugar o oxigênio do ar. A poeira vermelha da estrada, levantada pela chegada abrupta das 2 caminhonetes blindadas, ainda pairava, tingindo a luz do sol de um dourado empoeirado. Helena Silva, a camareira, estava paralisada. A única coisa que se movia nela era o seu coração, que batia no ritmo frenético de um tambor de candomblé. Ela apertava o prato de arroz carreteiro contra o peito. Um escudo de porcelana contra o mundo de aço e pólvora que acabara de invadir a sua vida mineira. Ela não sabia o nome completo daquele medo, mas sentia o peso de um poder oculto que finalmente emergia. O primeiro agente, um homem de fisionomia séria e musculatura impressionante, abriu a porta do restaurante com uma cautela tensa, mas resoluta. Seus olhos, treinados para escanear ameaças, se fixaram não em Helena, mas diretamente no doutor Pedro Nogueira de Freitas. O doutor Pedro, em um plot twist que reescrevia toda a sua história de reclusão, elevou-se de sua cadeira.
A postura curvada de velho cansado foi substituída por uma verticalidade imponente, a de um líder. Seu olhar, antes doce e agradecido, transformou-se em uma mirada de aço polido, que detinha a autoridade de quem estava acostumado a comandar na mais alta esfera do poder nacional, seja ela qual fosse. Helena o observava, atônita. Não era uma transformação lenta, mas uma mudança instantânea de essência. O homem que ela alimentava em segredo havia descartado a sua máscara de fragilidade e agora se apresentava como o general silencioso que ele realmente era. Ele deu um passo para a frente, colocando-se firmemente entre Helena e os agentes armados, um gesto de proteção que falava mais alto do que 1000 discursos. A jovem sentiu que estava prestes a testemunhar o desvendamento de um segredo de Estado, algo que apenas os jornais de Brasília ousavam sussurrar. Os 4 agentes que entraram no recinto levantaram suas armas com coordenação perfeita, mas nenhum ousou disparar. O silêncio foi quebrado pela voz do Dr. Pedro, que ressoou no pequeno ambiente com uma força que Helena jamais suspeitaria. Abaixem as armas imediatamente. Esta jovem não tem envolvimento algum e o meu retorno está garantido. Parem o espetáculo. A obediência foi absoluta e instantânea. Os agentes, figuras de elite, trocaram olhares rápidos de confirmação e lentamente baixaram seus fuzis. Era a prova cabal. Aquele homem não era um fugitivo comum, mas sim alguém que, mesmo na ausência, detinha um poder hierárquico inquestionável sobre o comando daquelas forças. Helena, tremendo de emoção e de medo, conseguiu articular a pergunta que queimava em sua alma. Doutor, quem é o senhor de verdade? Ele respirou fundo, e a forma como seus ombros relaxaram demonstrou que aquela era uma confissão há muito tempo reprimida. Eu sou um fantasma que fugiu da ganância, minha filha. Fui uma peça importante no tabuleiro de xadrez de Brasília, o que me trouxe responsabilidades demais e inimigos poderosos demais. Eu escolhi desaparecer porque a vida das pessoas que eu mais amava corria o risco de ser ceifada. Ele fez uma pausa, e um dos agentes, um homem de rosto cicatrizado que parecia ser o líder da equipe, deu um passo à frente com a máxima deferência. Dr. Pedro, a senhora Nogueira está em segurança, mas a sua localização aqui foi comprometida pelos elementos que o senhor investigava. É o momento de retornar. Não podemos mais protegê-lo neste local. A confirmação de que o perigo era real e que o exílio havia chegado ao fim foi um choque para Helena, mas a menção de sua esposa trouxe uma nova camada de dor ao Dr. Pedro. Ele se corrigiu com uma tristeza profunda. Minha neta e a família dela estão seguras. Minha esposa, nobre e corajosa, veio a descansar em paz pouco depois da minha desaparição. Meu coração não resistiu à dor da saudade e da separação, mas sua neta é a razão de minha vida. O doutor Pedro se virou para Helena, seus olhos agora marejados com a dor da perda e a luz da gratidão. Minha filha, o que você fez aqui foi um verdadeiro milagre. Nestes últimos meses, eu me senti esquecido pelo mundo que construí. Minha fé na humanidade estava se esvaindo, mas você, com a sua generosidade simples, me olhou como um ser humano faminto e não como um fantasma político. Você me deu o único alimento que eu realmente precisava, a esperança. Helena, emocionada, soltou o prato, que por um milagre da providência pousou suavemente sobre a mesa, sem quebrar. Ela mal conseguia falar. Eu só não queria que o senhor passasse fome. O Dr. Pedro sorriu com ternura paterna. Você fez mais do que isso, Helena. Você me salvou. Você salvou o pouco que restava de minha alma. A tensão no ambiente, embora controlada, ainda era alta. Foi nesse momento que um novo desenvolvimento, um verdadeiro milagre da comunicação, ocorreu. Um dos agentes recebeu uma mensagem criptografada em seu rádio de pulso. A cor de seu rosto mudou. Ele se dirigiu ao Dr. Pedro com urgência. Senhor, há uma complicação. A neta do senhor, a senhora Alice, está enfrentando uma situação delicada. Um grupo de adversários descobriu o paradeiro de sua casa de campo no sul
e está se preparando para uma ação arriscada. Eles tentaram um arrombamento, mas foram contidos pela segurança dela, mas o risco de uma nova investida é altíssimo. O doutor Pedro ficou lívido. Sua pior temida concretizava-se no momento de seu retorno. O grupo de criminosos que ele havia passado anos tentando desmascarar estava agora a um passo de retaliar contra sua família. Aquele homem poderoso, que havia enfrentado a máfia e a corrupção em Brasília, agora se via impotente, a milhares de quilômetros de sua única descendente. Helena, que ouvia tudo, agiu por um impulso que só a compaixão extrema pode gerar. Ela lembrou-se do milagre de seu Geraldo, que lhe deu a escritura, e da bondade de Dona Lúcia, que a ensinou a sobreviver. Sua intuição, forjada nas agruras da orfandade, era incrivelmente aguçada. Ela se aproximou do Dr. Pedro e falou com a voz surpreendentemente calma. Doutor, o senhor precisa fazer uma ligação. Eu sei o que é estar sozinho e em perigo. Eu vou ajudar. Os agentes olharam para ela com desconfiança, mas o Dr. Pedro, que conhecia a pureza do coração de Helena, viu uma chance. Helena, eu não tenho como me comunicar com segurança. Meu telefone de satélite foi inutilizado e não podemos usar linhas convencionais. Helena correu para os fundos da cozinha e voltou com um velho telefone rural, um modelo obsoleto que funcionava através de um sistema de rádio base, e que, por sua antiguidade e pouca tecnologia, era impossível de ser rastreado por métodos modernos de interceptação. Era um resquício da época de seus pais, que ela mantinha guardado por puro apego. Este telefone aqui, ele é invisível para quem usa tecnologia moderna. É a sua chance de falar com alguém de confiança. O Dr. Pedro pegou o aparelho com mãos que, apesar de firmes, tremiam levemente. Ele digitou um número complexo, uma sequência que só poderia pertencer a um contato de altíssima relevância. O milagre se completou quando, do outro lado da linha, uma voz igualmente grave e poderosa atendeu. O doutor. Pedro falou rapidamente, com códigos e termos técnicos que Helena não compreendia, mas a essência da conversa era clara. Ele estava ativando uma rede de segurança de emergência para proteger sua neta, Alice. Graças ao telefone invisível de Helena e ao seu gesto de confiança, o Dr. Pedro conseguiu emitir ordens precisas para um general reformado, seu amigo de 40 anos, que imediatamente mobilizou uma equipe de proteção especial. Em questão de minutos, um helicóptero foi acionado e a neta, Sra. Alice, foi transferida de sua casa de campo para um local seguro e secreto no sul do país, escapando por pouco de um ataque coordenado que ocorreria 30 minutos depois. O perigo iminente foi magicamente contornado. O agente-chefe, que ouvia a conversa com a orelha colada no rádio, recebeu a confirmação de que a neta estava a salvo. Ele olhou para Helena com uma mistura de admiração e respeito profundo. Senhorita, com todo o respeito, a senhorita acabou de salvar a vida de uma pessoa muito importante para este país. O Dr. Pedro, aliviado, soltou o telefone. O peso em seus ombros diminuiu em 50%. Ele se ajoelhou levemente na frente de Helena, um gesto de humildade inédito vindo de alguém de seu calibre, e segurou suas mãos. Você é um anjo, Helena. Não me surpreende que a sua alma não tenha se corrompido. Você é a prova de que a bondade ainda vence o mal neste mundo. O agente-chefe, percebendo que a urgência da partida havia voltado, interveio. Dr. Pedro, precisamos ir. Sua identidade foi confirmada publicamente há 15 minutos no circuito interno de inteligência dos nossos adversários. Não há mais tempo. O Dr. Pedro se levantou. Ele sabia que o momento da despedida havia chegado. Ele abraçou Helena com uma força paternal e ela sentiu o cheiro de suor e a austeridade de um passado de luta. Helena, eu vou lhe deixar algo. Não para pagar o que você fez, porque o seu gesto não tem preço, mas para garantir que a sua luz continue a brilhar. Ele gesticulou para o agente-chefe, que prontamente abriu um compartimento secreto na caminhonete. De lá, ele tirou um envelope selado e uma pequena caixa de madeira escura. O envelope continha documentos legais, transferindo a titularidade de uma pequena fazenda que o Dr. Pedro possuía em uma região vizinha, um bem que ele havia mantido fora dos esquemas e que era legalmente intocável, e a caixa
continha uma joia de família, um broche de ouro maciço com 3 pedras preciosas, que havia pertencido à sua falecida esposa. A fazenda é sua, Helena. Ela tem o valor de um bom futuro. O broche é para você lembrar que a sua gentileza é mais valiosa do que qualquer fortuna ou poder. Helena, em lágrimas, tentou recusar, mas ele foi categórico. Não, minha filha, aceite. É a minha forma de garantir que a sua bondade não seja sufocada pela necessidade. Use esta fazenda para expandir o seu legado de compaixão. A despedida final foi rápida e cheia de significado. O Dr. Pedro beijou a testa de Helena com carinho, deu um último olhar de agradecimento ao sabor do campo e se dirigiu à caminhonete, sendo escoltado pelos 8 agentes que compunham as equipes das 2 viaturas. Antes de entrar, ele olhou uma última vez para Helena, e em seu olhar havia a promessa de que ele jamais a esqueceria. O motor rugiu, e as caminhonetes aceleraram, sumindo na poeira de Minas, levando o Dr. Pedro Nogueira de Freitas, o homem mais poderoso que ela já havia conhecido, de volta à guerra de onde havia fugido, mas com a alma curada. Helena ficou ali, em pé, segurando o envelope e o broche, testemunha de um confronto que, por um encadeamento de milagres, havia terminado da forma mais positiva e inesperada possível. O silêncio que se instalou no sabor do campo, após a partida das 2 caminhonetes pretas, não era o silêncio da paz, mas sim o da incredulidade. Helena Silva, a camareira, permanecia de pé ao lado da mesa da janela, o calor dos motores dos veículos se dissipando, a poeira de Minas se assentando lentamente. Em uma das mãos, ela segurava a caixa de madeira escura com o broche de ouro maciço. Na outra, o envelope pardo, grosso com os documentos legais da fazenda que agora era sua. O Dr. Pedro Nogueira de Freitas havia partido, levando consigo o seu poder e o seu mistério de volta ao mundo complexo de Brasília, mas deixando para trás um legado de gratidão que mudaria para sempre a vida da jovem órfã. A primeira coisa que Helena fez, após recuperar o fôlego e a sanidade, foi abrir o envelope. Ele continha a escritura de uma bela propriedade na região da Serra da Mantiqueira, com terras férteis e uma casa antiga, mas bem cuidada. Era um patrimônio de um valor inestimável, muitas vezes superior a tudo o que ela poderia sonhar em possuir. O Dr. Pedro, em seu ato final de generosidade, não havia lhe dado um pagamento, mas sim uma fundação para um futuro seguro e promissor. A segunda coisa que ela fez foi inspecionar o broche. Era uma peça de 50 anos ou mais, de um ouro escuro e trabalhado, contendo 3 pequenas pedras preciosas que brilhavam como a esperança. A joia, que pertenceu à esposa do doutor, a nobre senhora que havia descansado em paz, era um símbolo de confiança e afeto que valia mais do que qualquer diamante. Helena passou o resto do dia em um torpor pensativo. Ela podia ter vendido o restaurante imediatamente, fugido para o conforto da fazenda na serra e vivido uma vida de tranquilidade. Mas a frase do Dr. Pedro ecoava em sua mente, mais forte do que o rugido dos motores. A sua bondade não pode ser sufocada pela necessidade. E mais importante, um prato de comida pode salvar uma alma inteira. Ela compreendeu que o presente não era para que ela se salvasse sozinha, mas para que ela pudesse multiplicar o milagre que havia acontecido em sua mesa. A decisão de Helena foi um novo ato de fé. Ela manteve o sabor do campo funcionando, e com o dinheiro das primeiras colheitas e do arrendamento de parte da nova fazenda, ela iniciou um projeto que chamou de o Projeto Mesa Livre. A mesa junto à janela, onde o Dr. Pedro se sentava, tornou-se o coração deste projeto. Ela não apenas continuou a servir um prato quente ali todos os dias, mas instalou um mural de giz. Nele estava escrito: se o seu estômago está vazio e seu coração está cansado, sente-se. Sua refeição já está paga. O projeto começou discretamente. No início, apenas 1 ou 2 viajantes sem recursos ou trabalhadores rurais em dificuldade se atreviam a sentar-se. Mas, como uma semente de mostarda, a notícia da generosidade milagrosa de Helena se espalhou rapidamente pelas pequenas cidades de Minas Gerais. As pessoas que vinham e se alimentavam gratuitamente
sentindo-se tratadas com respeito e dignidade, saíam com o espírito renovado. Muitos, depois de arrumarem um emprego ou superarem a crise, voltavam para depositar uma quantia maior que o valor da refeição no caixa do projeto, garantindo que a mesa livre pudesse continuar a sustentar outros necessitados. Um ano após a partida do Dr. Pedro, o restaurante Sabor do Campo já não era apenas um restaurante, mas um centro de solidariedade. Helena, com o capital da fazenda, havia reformado a cozinha, contratado 5 funcionários, todos eles pessoas que haviam sido ajudadas pelo projeto e que estavam em busca de uma segunda chance, e conseguiu montar um pequeno posto de saúde na cidade vizinha, em parceria com a prefeitura, garantindo que os idosos e os mais vulneráveis tivessem acesso a cuidados básicos, uma homenagem silenciosa ao Dr. Pedro, que havia se preocupado tanto com a segurança e o bem-estar dos seus. O maior milagre da história aconteceu 3 anos após a partida do ancião. O Sabor do Campo estava cheio de clientes. A mesa livre estava ocupada por um jovem casal que havia perdido tudo em uma enchente, e Helena servia o almoço com o broche de ouro preso ao seu uniforme, um talismã de sua missão. De repente, uma caravana de carros de luxo, discreta, mas impressionante, parou em frente ao restaurante. Não eram as caminhonetes pretas e agressivas de antes, mas sedãs executivos, com motoristas uniformizados. Do primeiro carro, desceu uma mulher de meia idade, elegantemente vestida, com um sorriso que irradiava bondade, mas que carregava o mesmo olhar resoluto e a dignidade do Dr. Pedro. Era Alice Nogueira, a neta que Helena havia ajudado a salvar com seu velho telefone rural. Alice veio a Minas Gerais com uma missão solene. O Dr. Pedro Nogueira de Freitas havia cumprido o seu objetivo. Graças às informações que ele levou consigo e que foram a peça-chave para desvendar o complexo esquema de corrupção, a rede de criminosos que o perseguia havia sido totalmente desmantelada. Os líderes foram detidos e todo o seu poder ilícito foi legalmente dissolvido. A justiça havia triunfado e o nome do Dr. Pedro estava limpo. Ele estava finalmente livre para retornar, não apenas como um fantasma, mas como um herói nacional. Alice foi até Helena e a abraçou com a força de quem abraça a própria salvação. Helena, eu vim lhe agradecer em nome de meu avô. Ele não pode estar aqui hoje, pois está se recuperando da pressão dos últimos anos em um local tranquilo. Mas ele me mandou lhe dizer que o seu milagre foi maior do que a vitória dele em Brasília. Alice tinha um novo presente, uma nova etapa de milagre para a vida de Helena. Ela explicou que o Dr. Pedro, ao reaver parte de seu patrimônio, havia decidido que o Sabor do Campo e o projeto Mesa Livre deveriam se expandir para além de Minas. Ele transferiu legalmente para Helena a administração de um fundo filantrópico que ele havia criado com 8 milhões de reais, um fundo dedicado exclusivamente a abrir 50 novos mesas livres em todas as capitais do Brasil, começando pelo Rio de Janeiro e São Paulo. O único requisito legal era que Helena seria a presidente vitalícia da fundação, garantindo que a essência de bondade e respeito fosse mantida. Helena, novamente em lágrimas, viu a materialização de seu propósito. Ela não se tornou apenas uma empresária bem-sucedida. Ela se tornou uma agente de transformação social em escala nacional. O Dr. Pedro havia usado a sua fortuna e a sua vitória política para multiplicar a luz que Helena havia acendido para ele. Os anos seguintes foram de prosperidade e propósito para Helena. Ela casou-se com seu Dácio, o honesto e habilidoso mecânico da cidade que sempre a apoiou nos momentos difíceis e que, por um novo milagre do destino, revelou-se um excelente administrador de projetos sociais. Eles tiveram 2 lindas filhas e deram ao pequeno Sabor do Campo uma nova ala, totalmente dedicada ao atendimento gratuito e respeitoso aos necessitados. O Dr. Pedro Nogueira de Freitas, agora um homem livre e em paz, nunca mais voltou a morar no Brasil. Ele se aposentou em Portugal, mas visitava Helena anualmente, sempre chegando de forma discreta em um carro comum, sentando-se à mesa livre, que ele insistia em ocupar mesmo sem precisar, e conversando com ela por horas sobre o crescimento da fundação. Sua neta, Alice,
Tornou-se sua sócia e confidente. E o doutor Pedro viveu uma vida longa e plena, encontrando a verdadeira redenção não nos corredores do poder, mas na memória de um estofado quente e na lealdade de uma jovem camareira. A história de Helena Silva e do Dr. Pedro se tornou uma lenda moderna no Brasil, um conto de fadas da vida real que provava que a bondade pura tem o poder de derrotar a corrupção e a desesperança. O sabor do campo, com sua mesa livre e seu espírito de partilha, transformou-se em um símbolo nacional. A pequena órfã que perdeu tudo encontrou sua fortuna e seu propósito ao decidir todos os dias que não deixaria que mais ninguém experimentasse a solidão e a fome. Ela não apenas salvou uma alma poderosa, ela plantou milhares de sementes de esperança em um país que tanto precisava delas. A história se encerra com o legado de Helena florescendo, um testemunho vibrante de que o maior poder que existe é o da compaixão humana. Se você curtiu essa história, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde nenhuma das próximas histórias incríveis que vêm por aí.